aí, meu povo, tudo bem com vocês? Partindo aqui para começar mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar dessa vitória do Barcelona e desse título do Barça em cima do maior rival. Se tinha o debate se o Barcelona seria campeão na última rodada com o tropeço do Real Madrid com o Espanhol, ou se seria campeão hoje no Spotify Camp Nou contra o próprio Real Madrid. Fato é, o Real Madrid podia atrasar o título do Barça, mas dificilmente poderia tirar o título blaugrana, que foi confirmado hoje. Um clássico em que o Barcelona mereceu ganhar e uma liga que o Barcelona mereceu ganhar. Não tenho dúvidas que, olhando para a ótica do torcedor do Barcelona, é uma liga muito, muito especial, porque em outubro de 2025, outubro do ano passado, no meio da temporada quase, o Real Madrid ganha o clássico dentro do Santiago Bernabéu contra o Barcelona, e ali foram muitas provocações para o Real Madrid, e isso faz parte, está no jogo, e não só muitas provocações, mas também o Real Madrid comemorou aquele jogo como se fosse um título. O Real Madrid estava uma série de 4 jogos sem ganhar do Barcelona, e ali aquela vitória era muito significativa e colocava o Real Madrid 5 pontos, se eu não me engano, 5 pontos à frente do Real Madrid, à frente do Barcelona. Perdão. E tiveram muitas provocações ao Lamine Yamal, que falou algumas coisas antes do jogo. E fato é, o Lamine prometeu que no Camp Nou seria diferente. Não pôde estar em campo para cumprir, mas o Barcelona cumpriu. Um jogo muito bom do Barça e uma liga muito boa que pode terminar com 100 pontos. Agora, dando uma acalmada no ritmo, passando essa introdução e começando a falar da preparação para o jogo, fiz um vídeo de prévia ontem, mas basicamente tudo chegava muito bem para o Barça, muita tranquilidade, patrocinador, show da Olivia Rodrigo em Barcelona, um clima muito, muito bom. E para o Real Madrid tudo chegava extremamente mal, extremamente pesado. Os jogadores brigando no vestiário, o Fede Valverde ficando fora por contusão, por traumatismo craniano. Então, assim, tudo chegava muito bem, olhando para a ótica do Barcelona, e tudo muito mal para o Real Madrid. Mas eu vim aqui ontem e falei, no campo e bola pode ser diferente. O Real Madrid tem armas para bater o Barcelona, armas para complicar o jogo do Barça. Então o Barcelona tem que jogar o 100%. E jogou. Era um jogo que, olhando para o Barça, não tendo Lamine e não tendo Rafinha desde o começo, era um jogo perigoso. O Real Madrid, mesmo que não tivesse Mbappé, que não conseguiu voltar a tempo do Clássico, mesmo não tendo Mbappé, era um time com Vinícius, com Bellingham, com Brahim, com ótimos jogadores, e o Barcelona tinha que estar ao 100%. E esteve, porque o Hansi Flick pensou numa coisa muito, muito boa, que funcionou muito bem pro Clássico hoje. Aí, já entrando no jogo, o Hansi Flick entrou com Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran, Rashford. Eu achei que seria o Rony Bardght, mas eu entendi o porquê que o Hansi Flick optou pelo Rashford. E Fermin pelo lado esquerdo. Dentro dessa ótica, o que o Barcelona queria? O Barcelona, desses três, o único ponta driblador que estava em campo, que era o Rashford, estava jogando do lado contrário. Então, o que o Barcelona queria? Queria ter muito controle, muita posse de bola, e aí envolvia todo o time, o meio campo, a forma como o Barcelona ia sair da pressão e também como ia jogar a partir disso. E a partir do momento que conseguisse atrair o Real Madrid, queria correr nas costas do Barça. Uma coisa que eu sempre falo desse Barcelona é que se você vai enfrentar o Barça, você precisa ou pressionar o Barça muito bem no campo de ataque, e é claro que dependendo do seu time, se você é um time médio do Campeonato Espanhol, isso é muito perigoso, mas você tem que pressionar o Barcelona muito alto e muito bem, ou você para o ônibus atrás, coloca uma linha de 5, uma linha de 4 e vê como você se defende. Porque se você parar o ônibus na frente, porque se você ficar no meio do caminho, é muito complicado para você. O Real Madrid hoje ficou no meio do caminho. Em alguns momentos o Barcelona atrasava o jogo e tocava um pouco mais de bola no campo de defesa, justamente para ver se o Real Madrid subia, tentava pressionar, tentava alguma coisa, e assim que o Real Madrid subia, o Barcelona passava com muita facilidade da primeira linha de marcação, principalmente pelos lados do campo, e assim, uma capacidade do Ferran Torres hoje de não só gerar jogo, mas de atrair os zagueiros do Real Madrid para o Barcelona jogar nas costas, uma capacidade incrível do Ferran. O jogo do Rashford é muito bom, o jogo do Fermin é muito bom, não só ajudando a tirar os jogadores do Real Madrid de posição, mas também a correr nas costas dos jogadores da defesa do Real Madrid. Então o Barcelona queria ter muita mobilidade no campo de ataque. A partir do momento que tivesse ataque posicional em jogo, tivesse o Real Madrid muito defensivo, muito atrás, o Barcelona queria gerar muitas infiltrações, e assim chegou ao segundo gol, né? O segundo gol é de uma movimentação do Ferran, que sai da área, e do Dani Olmo, que entra dentro da área.
Dani Olmo de calcanhar de forma espetacular, deixa o Ferran que saiu da área para entrar de novo, deixou o Ferran na cara do gol, com condição de marcar, e assim o Barcelona fez o 2-0. Então, assim, o plano do Hansi Flick era apostar numa mobilidade muito grande, tanto em transição quanto com um time mais estático, de uma defesa que não é boa. A defesa do Real Madrid não é boa. O fato do Barcelona ser a melhor defesa do campeonato espanhol, o Barcelona jogando com a linha de defesa no meio de campo, isso é muito preocupante para o Real Madrid. Não que o Barcelona não tenha que se defender bem, mas o Real Madrid deveria se defender melhor por não jogar com a defesa tão alta. Então o Barcelona apostou na mobilidade, e foi muito, muito bem contra a equipe merengue. O Real Madrid, por outro lado, eu esperava que o Real Madrid se defendesse em bloco baixo e quisesse sair para correr. Não foi isso que aconteceu. O Barcelona também pressionou o Real Madrid muito bem. O Gavi, esse sim, teve os duelos individuais com o Bellingham, que eu falava na prévia do jogo, que poderiam ser chave para o Barcelona, para pressionar os bons passadores do Real Madrid. E o Gavi foi mais uma vez muito bem contra o Bellingham. E o Real Madrid apostou principalmente nas bolas longas. Nem tiro de meta o Real Madrid cobrava curto. Apostava em bola longa do Courtois, principalmente as bolas longas do Arnold. E acho que assim o Real Madrid teve as melhores chances, né? Teve uma muito boa com o Gonzalo no primeiro tempo. No segundo tempo teve uma bola longa que o Cubarsí falha, né? E o Vinícius fica ali na cara do gol, tenta dar um chapéu no João Garcia. O João Garcia vai muito, muito bem. É por isso que é o melhor goleiro do campeonato. Para tirar o chapéu do Vinícius e o Barcelona conseguir seguir com a bola. Então, assim, o Real Madrid também teve suas chegadas, também teve suas jogadas de perigo, pelos jogadores que tem. Mas eu ainda insisto, mesmo que o Real Madrid não tenha Rodrigo nesse momento, mesmo que o Real Madrid não tenha Mbappé para esse jogo, mesmo que o Real Madrid tenha, assim, algumas baixas, é inaceitável o Real Madrid jogar tão mal. O Real Madrid hoje foi completamente refém do Barcelona. Quando o Barcelona queria tocar a bola, tocava. Quando o Barcelona queria deixar o Real Madrid um pouco mais com a posse e se defender num bloco médio para sair para correr a partir do momento que recuperasse, o Barcelona fazia. Quando o Barcelona chamava a pressão do Real Madrid, era para poder atacar as costas. Quando o Barcelona colocava os jogadores no campo de ataque, gerava movimentações do jeito que queria. Se não fosse o Courtois, que por sinal hoje voltou muito, muito bem, talvez defendesse aquela bola do gol do Rashford, um golaço, mas o Courtois talvez estivesse no seu melhor nível, talvez defendesse. Se não fosse o Courtois, o Real Madrid tinha tomado uma goleada do Barcelona hoje, porque o Real Madrid, considerando que teve pelo menos duas boas chances, se não fosse o Courtois, o Barcelona teria pelo menos mais um gol com o Rashford, pelo menos mais um gol com o Fermin, pelo menos mais um gol com o Lewandowski e talvez mais um com o Rafinha. O Barcelona criou situações de cara a cara, situações de 1 contra 1, que se não fosse o Courtois, o Barcelona teria empilhado gols e goleado o Real Madrid num jogo que já era histórico. Então, acho que assim, o jogo começou e o jogo seguiu. O Barcelona talvez com um pouquinho mais de administração e menos pólvora no segundo tempo, mas fato é que foi um jogo tão bom do Barça que a torcida já gritava olé aos 25 minutos e aos 70 estava gritando campeones, campeones, oê, oê, oê. Então, assim, a festa no Camp Nou estava armada e o Barcelona correspondeu dentro de campo. Dando só uma passada por essa liga do Barça, é uma liga que o Barcelona foi melhor do que o ano passado, talvez não em sensações, em encantar, em empilhar goleadas, mas foi muito melhor naqueles joguinhos médios e pequenos, enfrentando os Getafes, os Osasunas, enfrentando os Reais Oviedos. Nesses jogos que o Barcelona se complicou na temporada passada, principalmente em novembro de 2024, essa temporada o Barcelona foi muito bem. Tanto que na temporada passada o Barcelona ganha os 2 clássicos do Real Madrid. Essa temporada o Barcelona só ganha um dos clássicos de La Liga contra o Real Madrid. E essa temporada a distância do Barça para o Madrid é maior do que na temporada passada. Então, assim, o Barça foi muito, muito bem nos duelos médios e baixos, e pequenos, quer dizer, que é a grande maioria de La Liga. Foi muito bem nos duelos contra o Atlético de Madrid, ganhou os 2, e foi melhor nos 2, nos de La Liga, pelo menos. E foi muito bem também para esse último clássico que confirmava a La Liga. O Barça foi mais constante que o Real Madrid, mas mesmo que o Barcelona tenha 91 pontos na jornada 35, na rodada 35, é inaceitável o Real Madrid ser tão vacilante, ser tão pouco competitivo nos jogos de La Liga. O Real Madrid tem muito futebol para jogar mais, jogar melhor, mas para isso precisa de lideranças e de uma melhor ideia de jogo
principalmente para os jogos de La Liga. O Real Madrid não pode ser um mero competidor, o Real Madrid não pode ser alguém que reage aos adversários. O Real Madrid precisa jogar mais, precisa corresponder e precisa propor, que é essencial para esses jogos de La Liga. Tirando isso, pessoal, acho que é festa do Barça, um jogo muito, muito bom e mais uma temporada muito boa do Hansi Flick. A Liga dos Campeões não veio, acho que o Barcelona merecia a melhor sorte por ter jogado tão bem contra o Atlético de Madrid, mesmo com um homem a menos em grande parte da eliminatória. E na Copa do Rei, essa sim eu acho que o Barcelona perdeu e mereceu perder, porque não pode tomar um 4-0 no jogo de ida como tomou. Mas caiu de cabeça erguida, fazendo um 3-0 no Atlético de Madrid dentro do Camp Nou. Então mais uma temporada muito boa. O Barcelona faz um 5 de 7 títulos possíveis, né? A nível nacional. O Barcelona perde um 5 de 8, porque na temporada passada também perde a Champions. Então, dos 8 títulos que o Barcelona disputou, o Barcelona ganhou 5. Ganhou tudo a nível nacional na temporada passada e essa temporada já ganha tudo menos a Copa do Rei, que nenhum dos dois grandes ganharam, né? Quem ganhou foi a Real Sociedad. É isso, pessoal. Acho que é hora do torcedor do Barcelona comemorar e já começar a pensar na janela de transferências para ver o que esse time consegue para a próxima temporada. A mensagem é clara, o Barcelona quer a Liga dos Campeões na próxima temporada, que eu acho que seria o próximo passo para um time que já está pronto. É isso, agradeço quem acompanhou até aqui, fiquem com Deus, é nóis, se cuidem.